beleza desmedida, né? Aquele desejo sem limite, onde a gente faz qualquer coisa, a qualquer custo, só para ficar bonito, não se preocupar com a saúde do cabelo, esse império já está arruinado, né? Olá, eu sou o Pietro Trindade e hoje você vai assistir um vídeo meu que parece um vídeo antigo. Mas na real é uma hidroterapia, é um conceito importantíssimo naquilo que a gente vai conceituar a temperatura da água ou quais são os tratamentos que nós vamos aquecer, quais vão ser base vapor, qual pode usar fonte de calor, qual não pode usar fonte de calor. E nesse vídeo específico dessa aula tem um final touch que eu fiz num cabelo grosso de uma oriental e naquele caso, naquele ano que nós gravamos essa aula, nós usávamos a fonte de calor, na verdade era um vapor, né? Era o micromist, que é uma névoa de água, é muito mais do que um vapor e tem muitas coisas legais, muitos benefícios, mas agora com a evolução da matéria-prima, né? Com a coisa da desindustrialização, que foi o que a gente começou a olhar para o óleo vegetal, para o óleo essencial. Antes nós usávamos óleos essenciais só prensados na indústria, mas agora a gente tem acesso na terapia capilar a poder criar as sinergias. Se você não conhece isso, você vai poder ver isso em breve numa outra aula minha, eu vou dar várias dicas dessa, mas se você já trabalha com isso, a dica de hoje é: você não precisa aquecer esse tratamento como nós fazíamos naquela geração. Então essa é uma dica especial para deixar esse vídeo atualizadinho e você não pode perder essa técnica. O futuro da beleza é a saúde, né? O futuro da beleza, aquela beleza desmedida, né? Aquele desejo sem limite, onde a gente faz qualquer coisa, a qualquer custo, só para ficar bonito, não se preocupar com a saúde do cabelo, esse império já está arruinado, né? Hoje em dia a mulher, ela quer fazer, a mulher, o homem, ela quer ter um cabelo bonito, mas a preocupação com a saúde é inevitável. Faz parte do nosso pensamento, dessa reflexão contemporânea. Hoje a gente vai, de uma forma prática, abordar alguma dessas coisas. Eu fiz uma anotação aqui, mais para eu conseguir lembrar e trabalhar isso com vocês. Eu gosto de fazer uma analogia na terapia capilar com algumas ramificações da medicina, né? Eu gosto muito de assistir um programa, sempre falo para as pessoas que são meus amigos, eu falo assim: assistam o Café Filosófico na TV Cultura, porque o Café Filosófico tem sido, na verdade, um fundamento para a gente refletir melhor sobre a nossa convivência, sobre a nossa profissão e sobre a saúde na terapia capilar. Não que eles tratem desses assuntos específicos, mas eles tratam de assuntos relacionados à sociedade, ao comportamento da sociedade, às aptidões que a sociedade tem e as coisas também de desejos que a sociedade tem para encontrar. Então, falando um pouquinho de reconstrução, hidratação, cabelos oleosos, cabelos ressecados, pontas sensibilizadas, sobre esse universo gigantesco, eu costumo brincar assim que terapia capilar é um conteúdo que não cabe mais dentro desse nome que ela ganhou, né? O nome que ela ganhou é terapia capilar, mas são tantas coisas envolvidas que não cabe aí dentro. Como assim, Pietro? Então, assim, primeira coisa que eu me preocupo bastante é, entre aspas, a questão da hidroterapia, né? Eu já tinha essa reflexão com relação à água e essa analogia com a saúde. A gente sabe que a água ela é super necessária para o corpo, para a pele, enfim, para tudo, né? Eu acredito. E eu comecei a pensar nos problemas de elasticidade do fio e comecei a pensar, tá aqui a Karina, que é uma profissional do esporte, né, cara? E eu comecei a pensar também, cara, assim, como que o músculo, a fibra, né, do músculo era tratada com frio ou com calor, né? Nessa questão mesmo de temperaturas variáveis. E eu comecei a pensar, se o músculo, né, ou se alguma parte do corpo ela tem esses tipos de tratamento e tem variação com temperaturas variáveis, uma hora esquenta, uma hora é gelo, uma hora, dependendo da necessidade, do tipo de tratamento, eu comecei a refletir que quando uma fibra capilar, que é muito mais sensível do que a fibra de um músculo do corpo, né, porque o fio ele é bem mais sensível, quando a gente trabalha com água quente, água fria, pós-descoloração ou em processos químicos, a gente tem alteração desse pH, a gente tem alteração dessas estruturas. Então é necessário refletir muito que, além da capacidade que a água tem de tratar os fios, né, que a gente não está falando só de água, a gente tem diversas formas de tratamento através da água e da temperatura que ela vai ser trabalhada. Então, assim, a temperatura da água
ela vai influenciar diretamente no tipo de tratamento. Esses dias eu estava assistindo um programa de TV, vendo um chefe de cozinha explicar. Falando em cozinha, nada como ter a Sueli aqui, né, Sueli? Como está o restaurante, Sueli? Tá uma delícia sempre, né? Eu vi um chefe de cozinha falando, escuta essa, meninas, que viagem. Ele contando que quando você coloca uma carne para assar, o processo da temperatura quente destrói toda a cadeia de colágeno da carne, transformando em proteína e etc. Isso dentro da gastronomia. Quando eu ouvi isso, eu pensei assim, cara, então é por isso que as pessoas falam para a gente lavar o rosto com água fria, e é por isso que a gente tem que refletir qual é a temperatura da água que a gente vai utilizar, né? E com qual tipo de substância a gente vai usar, uma água quente, ou uma chapinha quente, ou uma ferramenta quente, porque o processo de calor excessivo destrói as cadeias de colágeno. E eu pensei, uma pele sem colágeno é uma pele mais flácida, mais envelhecida. Um cabelo sem colágeno é um cabelo que começou praticamente a ir para o espaço. Então aí nasceu a analogia com relação à hidroterapia. Esse discurso é um discurso longo. Já quando a gente pensa sobre nutrição, nunca fiz um curso de nutrição. Na verdade, acho que a Cá tem como personal, como conteúdo cognitivo, você deve saber muito bem, né, o quanto é importante essa questão de nutrição para o corpo. Né? Imagina para o cabelo. O cabelo a gente tem o mesmo conceito de nutrição. Né? Existem necessidades, eu até anotei aqui, vou mostrar, de utilização de alimentos, que na verdade são os cosméticos que são utilizados, para assimilar nutrientes para a fibra capilar. O fio, o bulbo capilar também precisam de nutrientes para que o fio esteja nutrido. O que a gente tem hoje na sociedade são fios de cabelo anêmico ou fios de cabelo que estão se alimentando de salgadinho com refrigerante todos os dias, né? Então, quando você usa um cosmético ruim, ou vamos dizer assim, tá bom, um cosmético de lata ou de saquinho, você, em vez de fazer uma nutrição perfeita e aquilo que realmente é necessário para a sua fibra, você está alimentando ele, desculpa a expressão terrível, meninas e meninos, mas com porcaria. E, na verdade, dentro da nossa função vital, para que o seu cabelo tenha maciez, brilho, para que o cabelo da sua cliente tenha a elasticidade perfeita, para que tudo isso é necessário todo um repertório nutricional. Pior ainda, porque você imagina, o corpo já tem combinações para absorver as vitaminas e tudo. Só que o corpo, por incrível que pareça, ele tem muito mais capacidade de aderência do que o fio. Porque o fio é uma estrutura que adere o nutriente e rapidamente ele joga fora de novo. Muito mais rápido do que o corpo. Isso, então, são conceitos que a gente tem que relacionar e analisar tipos de doença, entre aspas, né, do fio de cabelo. Então, assim, um cabelo extremamente ressecado, sem brilho, é um tipo de doença, é um tipo de patologia, obviamente, sem sofrimento, sem dor. Quer dizer, sem sofrimento não, porque tem um monte de mulher que sofre porque o cabelo é ressecado. Sem dor. E nós, como cabeleireiros, a gente tem que despertar para isso, gente. Não dá mais para a gente ficar se alimentando e alimentar cliente de salgadinho e refrigerante em lata todo dia, né? Vou fazer aqui uma reconstrução hoje na Karina. A Karina tem um cabelo grosso, né? Um cabelo descolorido, com descoloração, com coloração. Ao mesmo tempo que ele é grosso, ele é resistente. Não é um cabelo que você descolore e ele fica elástico facilmente, apesar da gente proteger bem e tudo. Mas é um cabelo que tem dificuldade de reter brilho, de reter maciez, até pela própria espessura dele. Então hoje, eu vou abordar, ela acabou de chegar, eu já conheço o cabelo da Karina, e eu vou abordar primeiro um conceito, eu vou pedir aqui para Tati me ajudar. Passa por trás ali, Tati, só para a gente não passar na frente. Pega uma pinça aí, umas pinças aí para prender. E a gente vai começar um processo que eu chamo de umectação e que é bem conhecido no mercado hoje, tanto no nosso mercado profissional quanto no mercado consumidor final. Os clientes têm o hábito de fazer umectação. Segura um pouquinho. Então, eu vou usar aqui o Final Touch, mecha a mecha, em toda essa parte que ele tem a descoloração, que ele é mais grosso, que ele é mais áspero, e vou umectar ele inteirinho antes de lavar, antes de entrar com agente detersivo. Pietro, para que a gente vai fazer tudo isso? Gente, desde quando eu era criança, e ainda não provaram o contrário, aquela questão de água e óleo.
né? Água e óleo tem aquela questão de que sempre separa. Só que ao mesmo tempo, tem uma questão aqui envolvida na umectação, que é quando você trabalha o princípio ativo e o cabelo tem essa porosidade, tá sem brilho, tá mais, vamos usar uma palavra que não é tão bonito para cliente, mas tecnicamente é o que a gente reconhece, é um cabelo que está mais ressecado e é um cabelo que ao mesmo tempo que está ressecado, ele precisa de reconstrução porque ele tem descoloração e ele fica fragilizado. Karina costuma escovar, cá? Não? Como ele tem essas considerações todas, o primeiro passo é repor essa maciez, essa oleosidade, essa parte mais nutritiva de base óleo mesmo. Então a Tati vai fazer toda a umectação do cabelo dela com o óleo e a gente vai deixar ele agir depois 10 minutos num aquecedor sem vento, só com calor, um calor moderado, não é um calor extremamente forte. Se você não tiver esses aquecedores que ficam em pé, pode usar um secador, mas usa sempre na força fraca, calor no máximo e vento fraco. É só para dar uma aquecida. Não tem nada a ver com cauterizar com chapinha, não tem nada a ver com isso, porque se a gente for para esse conceito, nesse caso aqui, aí óleo com temperatura extremamente alta, você vai fritar, né? Você não vai aquecer para que a substância oleosa possa derreter um pouquinho e penetrar mais profundamente. Você vai, na verdade, fritar. Então, a gente não vai trabalhar com esse tipo de estrutura aqui nesse caso, certo? Passa um pouquinho mais aqui nessa ponta aqui, ó. Ó, aqui a gente vai passar um pouquinho mais, que é onde tem uma maior necessidade. Esse procedimento de umectação eu ensino a cliente também a fazer um dia antes à noite, um dia antes de lavar. Quando ela for lavar de manhã, ela faz isso à noite e dorme para ele nutrir, para ele absorver. Aí. Vamos colocar ela do lado de lá, senta um pouquinho lá, cá. Aqui nós vamos levar lá. Você vai enxaguar muito, 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 bastante, tá bom? Bastantão, vai lavar o couro cabeludo primeiro, enxágua, vai lavar bem o fio depois, massageando, deixar o shampoo agir 2 minutinhos, enxaguar muito. Esse shampoo tem que enxaguar muito por causa da densidade dele, quer ver, ó? Olha só a estrutura dele, ó. Ó como ele é, ó. Ele é quase uma gelatina, é um gelé de alta concentração. Então, a gente vai ter que enxaguar bastante. Depois que enxaguar bastante, agir um pouquinho, tira a umidade com papel toalha, não esfrega a toalha nela. Aplica o SOS mecha a mecha em toda a parte loira, principalmente concentração da metade para baixo, tá bom? Acabou de aplicar o SOS, a gente vai aplicar a máscara em cima direto. Mecha a mecha em uma quantidade também concentrada. O SOS não vai precisar de muito, mas a máscara nessas partes loiras, uma quantidade razoável para ele enluvar bem. E aí vai deixar agir ali mais 5 minutos com a máscara, tá bom? Depois a gente vai usar o termo nela e vai escovar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da técnica, mas deve ter ficado aí uma curiosidade, né? Um ponto de interrogação. O que será que aconteceu com aquele cabelo? Então, na verdade, a hidroterapia e o conceito que nós passamos nessa técnica, eu chamo de pré-sublimação. O que é a pré-sublimação? É quando a gente vai trabalhar algum tipo de reconstrução nos fios, mas a gente começa ainda quando a cliente chegou a seco, a gente começa um trabalho com óleos vegetais, com óleos essenciais a seco. Ali, quando ela chegou, sentou, já começa a trazer aquela ambientação aromática e começa a trabalhar o fio dela nesse processo de emoliência. Obviamente, o óleo vegetal e o óleo essencial, ele tem também a capacidade que vai dar brilho, vai depender muito de qual óleo essencial você vai usar. Eu até vou deixar uma dica aqui, você pode usar um óleo vegetal de copaíba, por exemplo, com laranja e lang-lang, que vai dar uma boa mistura e uma boa emoliência com brilho. Agora, antigamente, se você sabia que antigamente, antes de existirem os alisamentos, eles usavam 25 gotas de lang-lang em 100 ml de creme para dar esse processo de emoliência. Isso é uma curiosidade legal. Então, a hidroterapia e o resultado desse tratamento é o conceito e a ideia de começar tratando o fio com emoliência e brilho antes até de lavar. Depois que a gente lavou, a gente ainda entrou com uma máscara reconstrutora e com um leave-in para finalizar. E ela foi embora com o cabelo só secos pelas toalhinhas de papel descartáveis ou por uma toalhinha de TNT para não machucar a fibra. Eu não aconselho nesse dia, como eu falei para vocês lá no começo, eu não aconselho mais ativação térmica para que o cabelo possa absorver, para que o cabelo possa fazer um processo que a gente chama de capilaridade, onde ele vai sugar a água e todos os nutrientes que foram colocados naquele fio com tranquilidade, como se fosse uma plantinha.
Então a gente se vê aí no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se inscreve no canal, curte aí, deixa o seu comentário, coloca aí os temas que você quer saber, as dúvidas que você tem. E vai ser uma alegria eu poder ler, poder responder e gravar uma aula só para você. Então eu te vejo aí na próxima aula, a gente vai ter com certeza mais novidade.